Olá, aluno, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML. E nesta aula nós faremos a criação dos dois diagramas que aprendemos nas aulas anteriores, diagramas de classe e diagramas de objetos, e entenderemos as diferenças entre eles para um mesmo conceito, para um mesmo propósito, olhando para um mesmo lugar, tá bom? Então, nós vimos em aulas anteriores as diferenças entre ambos, para que serve cada um, como utilizar cada um, quando utilizar cada um. Entendemos as diferenças do que é classe, do que é objeto, do que é método, do que é atributo, do que é relacionamento, do que é instância, mas, apesar de serem semelhantes, talvez ainda alguns de vocês tenham dúvidas. Devido a isso, eu criei esta aula especificamente para mostrar os dois em comparativos na prática para um mesmo objetivo, beleza? Então, inicialmente, eu quero começar falando o seguinte: nós vamos criar aqui uma pequena classe que vai se chamar carro, beleza? E aqui nós vamos colocar aquilo que nós já viemos aprendendo nas aulas anteriores. Vamos colocar aqui, ó, ano, tipo de dado int. Vamos colocar a marca, tipo de dado vai ser string. Vamos copiar e colar isso daqui para acrescentar aqui também. Vamos colocar o modelo, que também é tipo string. Vamos colocar um outro tipo de dado aqui, chamado quilometragem. E ele é um tipo de dado double, beleza? Depois vocês pesquisam em detalhes sobre tipo de dados, vocês vão encontrar o double, vocês vão entender para que ele serve, tá bom? Nós temos aqui também o valor da diária, que também vai ser double. E nós vamos colocar a cor do carro, que ele também é em string. Bom, o que nós estamos fazendo aqui é construindo uma classe, beleza? E esta classe, ela possui aqui alguns atributos e para cada atributo nós temos o tipo de dado que vai ser armazenado. Isso daqui nós vimos lá no início dos diagramas de classe, beleza? Bom, por que eu estou fazendo novamente? Porque eu quero fazer um comparativo com vocês e mostrar que uma classe é diferente de um objeto. Como nós vamos fazer essa diferenciação? Ó, vocês vão copiar e colar esse mesmo carinha que nós acabamos de fazer, só que aqui nós vamos colocar assim, ó, carro 1, dois pontos, carro. Estou falando que da minha classe carro, eu vou falar especificamente de um único carro, tá bom? E aqui nós vamos acrescentar algumas informações. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o ano do carro, a marca do carro. Lembrando que string é dentro de aspas, né? Aí nós vamos colocar aqui o modelo do carro. Bom, se é GM, nós podemos colocar aqui o Astra, por exemplo. Quilometragem do carro. Nós vamos colocar aqui igual a 89 mil quilômetros rodados, por exemplo. 89.000.90. Vamos colocar aqui algo desse tipo. O valor da diária, R$ 94,00. Imagina que fosse uma locação. Então, vamos colocar aqui, ó, 94.00. Não é vírgula, tá? É ponto. Eu coloquei errado. E a cor nós vamos colocar aqui também em string. Então, dentro de aspas, branco. Bom, o que eu quero que vocês entendam é que isso daqui é completamente diferente disso daqui. Beleza? Isso daqui eu utilizo quando eu estou criando diagrama de classe.
Isto daqui eu utilizo quando eu estou criando o diagrama de objeto, beleza? Uma classe, ela é criada, ilustrada desta forma. Um objeto, ele é criado, ilustrado desta forma. Lembra que quando eu falo em classe, eu falo num conceito genérico, como eu expliquei em aulas anteriores, e quando eu falo em objeto, eu estou falando de um determinado grupo em específico, eu estou falando de um objeto daquele determinado grupo, beleza? Então, quando vocês forem ilustrar, praticar, desenhar e etc., vocês precisam entender a diferença entre ambos, tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês, fora essa diferença, como eu falei, nós vamos criar dois diagramas que são relacionados à concessionária, e um vai ser um diagrama de classe e o outro vai ser o diagrama de objetos, e vamos ter aqui as diferenças entre ambos, beleza? Então vamos começar com o diagrama de classe. Então eu vou utilizar esse carinha aqui que nós já começamos e vou deixar o de objetos aqui acima um pouco escondido para ele não roubar a nossa atenção. Então, pensando no diagrama de classes, nós sabemos que estamos falando de locação, pois estamos falando de valores, de áreas e etc. Quando eu estou falando de locação, obviamente eu preciso ter uma locadora, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, locadora, tá? Um carro, ele é locado pela locadora e ele é locado pelo cliente. Então nós vamos colocar o cliente aqui, beleza? O cliente geralmente para fazer a locação, ele paga um aluguel, beleza? E aqui, como nós já tínhamos colocado alguns atributos e tipos de dados, então, querendo ou não, vamos ter de fazer todos os outros antes de fazermos os relacionamentos para acabar não confundindo a nossa cabeça, né? Então, por exemplo, para a locadora, nós precisamos do CNPJ dela para saber que ela não é falsa, né? E também nós precisamos do endereço para ir até o local. Isso daqui nós sabemos que são informações básicas e eu não vou esticar, poderia haver mais coisas, mas para não prolongarmos a aula, beleza? Quanto ao meu cliente, eu preciso ter o contato dele, pois eu preciso falar com ele para alguma necessidade. Eu preciso ter o CPF dele para saber se ele não tem um nome sujo, por exemplo, se ele consegue realmente fazer a locação. E o endereço, caso ele queira dar um perdido, roubar o carro, alguma coisa, para mim poder ir atrás dele, por exemplo. Beleza? Agora, quanto aos nossos valores de aluguéis, nós precisamos ter aqui a data e hora do aluguel, porque eu preciso cobrar a partir disso. Então, aqui pode ser o tipo de data, né? Nós também temos a quilometragem percorrida, quanto que ele rodou com o carro, né? Que pode ser o tipo double, e o valor do aluguel. Que também pode ser no tipo double, beleza? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui esta classe para ficar tudo em uma linha só. Bom, pessoal, e aí falando de relacionamento, sem entrar muito em detalhes, pois nós já estudamos sobre isso, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos utilizar a seta que possui uma ponta e não tem preenchimento. Na verdade, eu posso usar essa daqui assim, ó, mais fácil. Mas eu queria que não tem preenchimento, né? Para a gente fazer da maneira correta. Deixa eu achar ela aqui. Pode ser essa daqui, só que eu vou alterar a linha dela para linha contínua ao invés de pontilhada, beleza?
E nós sabemos que a relação entre o cliente e o aluguel e o cliente e o carro existe, né? Então, sempre eu vou fazer a alocação. Eu vou colocar aqui, ó. A ação, né? Alugar um carro a partir do aluguel. Esse aluguel, ele vem do cliente. Então, aluguel e alugar são coisas diferentes. Então, um cliente, ele aluga, escrevi errado, aluga um carro, beleza? E aí o aluguel, ele tem referência com a locadora, o carro também tem referência com a locadora e o cliente também tem referência com a locadora. Então, todos esses outros aqui, nós vamos fazer a utilização desse carinha aqui, ó. Beleza? Então, aqui, galera, tecnicamente eu estou dizendo que é um diagrama de classe e que esse diagrama é relacionado à locadora, onde a locadora ela possui carros e ela também possui clientes e ela também efetua aluguel. Esses aluguéis, eles são efetuados para os clientes, aluguéis que são de carros, beleza? Isso daqui que nós acabamos de desenhar é completamente diferente disso daqui que nós vamos desenhar agora, tá? Como já existe aqui as informações em específico, eu vou acrescentar um Ctrl+C, Ctrl+V para economizarmos tempo, beleza? Então, o nosso carro aqui, nós já temos que é o carro 1, beleza? A locadora nós não temos, então vamos copiar e colar. Ainda estou com o mouse um pouquinho ruim, eu peço perdão a vocês, eu preciso trocar isso aqui. E aqui nós podemos colocar assim, ó, locadora atual, locadora. E aqui, no tipo de string, nós poderíamos colocar o CNPJ, né? Poderia colocar aqui números relacionados ao PJ, ao CNPJ no caso. E o endereço também. Endereço igual a rua ABC, 123, que é o número, por exemplo. Da mesma forma, nós poderíamos ter o carro 2, né? Porque eu estou falando de objetos. Então, eu posso falar especificamente, não de forma genérica, mas de quantos objetos eu quiser. Então, aqui, por exemplo, ó, poderia ser carro 2. E aí o ano poderia ser aqui 2008. Poderia ser da marca Volkswagen, VW. Poderia ser um Jetta, por exemplo. E aqui eu não vou alterar para não ficar muito extensa a aula. Sei lá, cor preto. Mesma quilometragem do Astra, beleza? Bom, quanto ao aluguel, ele também seria diferente. Por que que ele seria diferente? Porque nós temos agora dois objetos. Então, quando nós estamos falando de dois objetos, nós teremos também dois aluguéis. Então, eu poderia colocar aqui, ó, aluguel 1, beleza? E aí eu acrescentaria os valores. Dia 13/2/2024, por exemplo. 3.000 quilômetros percorridos. O valor do aluguel, R$ 188, por exemplo. Informações fictícias, tá? O que vier na cabeça aqui eu vou acrescentando. E aí eu falo que esse carinha do aluguel 1, ele seria pertinente ao carro 1, ao meu objeto número 1. Beleza? Da mesma forma, eu teria o aluguel número 2.
que seria relacionado ao objeto carro número 2. E aí, nós poderíamos fazer as alterações aqui para dia 16/2, 10.000 km percorrido, por exemplo, e aí o valor sairia a R$ 880, por exemplo. Beleza? E aí, quanto ao cliente, eu poderia manter como um cliente atual. Então, aí eu colocaria assim, ó, cliente atual, dois pontinhos, o meu cliente, né? E aqui eu colocaria os dados do meu cliente. Então, eu vou colocar aqui, ó, Wesley Ávila, meu CNPJ, perdão, meu CPF no caso, né? 123.123.123-22. Meu endereço, Rua XPTO 444. Bom, e aí nós temos aqui, entre aspas, o nosso diagrama de objetos, né? O que nós precisamos fazer aqui? Fazer as relações entre os nossos objetos. Então, aqui nós faríamos através daquela seta que não possui direcionamento. Não sei se vocês se recordam, mas nós já viemos a utilizá-la em aulas anteriores. Esta daqui, ó. E aí nós teríamos esse tipo de relação. Bom, galera, perdão a demora, eu tive de adiantar o vídeo aqui. O mouse está bem ruim e ia prolongar muito a aula, mas para vocês entenderem a diferença, tá? Então aqui, esse primeiro ao qual nós fizemos, ele seria o nosso diagrama de classe, onde nós fazemos a representação das classes, né? Lembrando que é de forma genérica. E aqui nós temos, a partir do diagrama de classes, como eu mencionei em aulas anteriores, o nosso diagrama de objeto, que ele surge a partir dos objetos que serão existentes das classes, tá? Então seria o mesmo projeto, vamos colocar assim, por bem dizer. Imagina que seja um sistema de locação de carros. Seria o mesmo projeto, porém de visões, perspectivas, passando informações diferentes. Então, quando você olha para o diagrama de classes, deixa eu dar um zoom aqui. Quando você olha para o diagrama de classes, ó, você tem as classes, os atributos e os tipos de dados. E os seus devidos relacionamentos, claro. Só que quando você olha para o diagrama de objetos, você vê que, além dessas informações no qual eu acabei de mencionar, existe também o quê? Quais são os objetos em específico? Quais são as informações, as características daquele determinado objeto? Eu não falo mais no genérico, mas eu adentro, né? Eu, digamos que, aprofundo um pouco mais, saio da superfície, entro numa camada mais abaixo e eu começo a falar especificamente sobre as características de cada um. Então, quando eu falo na classe carro, eu falo que pode existir 1 milhão de carros. Quando eu entro com objeto, eu estou falando especificamente de um dos carros daqueles 1 milhões possíveis. Beleza? Então, a diferença ela é essa. Espero que seja útil a vocês, que isso daqui, complementando com as aulas e as explicações anteriores, tenha uma abrangência maior, uma absorção maior, um aprendizado maior na cabeça de vocês, beleza? A aula já ficou bastante extensa, eu vou me despedindo por aqui. Próxima aula nós damos continuidade com um novo tipo de diagrama. Me despeço de vocês, fiquem com Deus, até breve.